E aí, pessoal, de volta com mais um conteúdo da Black Safe. Todos nós sabemos que durante uma data como a Black Friday, algumas lojas faturam em um dia ou em uma semana o equivalente a um mês inteiro. Isso, é claro, vai trazer algumas preocupações relacionadas à infraestrutura. Para vender mais, é preciso suportar mais conexões. É preciso também entender que esse setor vai estar na mira ali de atacantes. Bots, ransomware, ataques DDoS. É um momento em que um varejo e o e-commerce estão bastante visados pelos cyberatacantes. Então, por isso mesmo, o que eu devo fazer, né? Como me proteger, como suportar esse aumento de tráfego e não perder vendas nesse momento tão importante. É sobre isso que eu converso agora com o Antônio Haddad, que é gerente de contas do Google Cloud Brasil. Antônio, prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, prazer é meu. Legal, e aqui ao meu lado também tem o Caio Galantini, que é diretor executivo da VAR Consulting. Caio, prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Vamos lá primeiro entender, né, as duas empresas. Google todo mundo conhece, não tem como não conhecer, mas Google Cloud, né, qual o tamanho disso hoje e como que é a importância disso para para a grande maioria dos negócios hoje que rodam na internet? Vamos começar pela importância, né? Acho que o Google Cloud hoje ele tem sido um parceiro bastante importante em transformação digital. Não só quando a gente fala de marketing, de vendas, mas também toda a operação, né? E retail é um desses setores que a gente tem atuado bastante grande. Para você ter uma ideia hoje de grandes números, né? A gente pode falar hoje, o Google Cloud tem mais de 7,5 milhões de clientes no mundo inteiro. A gente está presente em mais de 200 países e territórios, então a gente tem uma abrangência global. Legal. Falando um pouquinho da VAR Consulting, para o pessoal conhecer. Legal. Nós somos uma consultoria focada em soluções de Data Analytics. Então nós atendemos os nossos clientes com soluções de tecnologia, dados e inteligência artificial. Temos uma boa penetração em empresas de varejo, né, onde a gente ajuda as empresas a melhor posicionarem soluções e melhorarem a experiência de consumo dos seus clientes. E também somos um dos parceiros do Google Cloud para a implementação de projetos de dados e inteligência artificial. Perfeito. Quando a gente fala em Black Friday, né, um pico de acessos, eu acho que nuvem com elasticidade é uma das questões, mas a gente pode trazer também inteligência artificial e várias outras questões aí que podem ajudar bastante nesse momento. Vamos começar falando de cloud e elasticidade aí, Antônio. Como que eu devo me preparar para eu conseguir fazer isso, né? Aumentar ou diminuir de acordo com a audiência que eu vou ter? Acho que o primeiro ponto, acho que antes de pensar na parte técnica, é entender como é que isso vai ser, né? Como é que é esse planejamento. O planejamento normalmente envolve quais são as campanhas de marketing que você vai fazer, por exemplo, que tipos de canais você vai usar, né, de mídia, qual que é o planejamento, né, não só da sua capacidade de vendas, mas sua capacidade também de entrega. Então você tem que pensar em toda a operação para planejar a Black Friday. A tecnologia às vezes entra bem nessa parte do planejamento. Como é que você usa, por exemplo, modelos, né, analíticos e de predição, né, usando machine learning, inteligência artificial, para entender qual que é a sua predição de demanda, né? Por exemplo, conhecendo como é que foi a última Black Friday, como é que o público, o seu público responde a algumas campanhas, por exemplo, por uma determinada categoria, se você vai dar, por exemplo, frete grátis para uma categoria de produtos, se você vai dar desconto, né? Se você vai inserir aquilo numa mídia, vai fazer vai dar um cupom, enfim, várias técnicas aí de vendas e de marketing que você consegue entender através dessas ferramentas como é que você vai responder, que tipo de promoção você vai fazer e tudo mais. Então acho que esse é o primeiro aspecto que tem que ser olhado. E quando a gente começa a analisar, como que eu chego nesse número também, né? Para saber qual tamanho que eu devo me programar, assim. Eu tenho dados anteriores, dados de anos anteriores, mas e se eu sou novato? É minha primeira Black Friday. Se você é novato, provavelmente você vai ter que entender como é que o mercado funciona, né? E aí sim, tecnologicamente, você vai ter que estar preparado para o fluxo que vai vir, né? Normalmente esse fluxo ele vem no pico, na virada ali da quinta para sexta-feira, que é quando o público fica ali esperando, agora está na hora, né? Os preços vão cair agora. E está preparado tecnologicamente para subir, né, responder esse fluxo mais rápido possível. É lógico que quando você é novato, você vai, obviamente, fazer um dimensionamento o melhor possível. Ou seja, você já se prepara antes, deixa, por exemplo, a sua infraestrutura preparada tanto na parte de computação, dados, né, sua capacidade realmente de responder. Como é que você vai falar a sua arquitetura de rede, por exemplo. Então, todas essas questões técnicas são vistas também antes da Black, com alguns dias, ou às vezes até 15 dias. No caso do Google, a gente tem feito esse trabalho também, não só de ajudar tecnicamente essas empresas, o que elas têm que prestar atenção, mas também que tipo de teste de carga você faz primeiro, né? Então, assim,
minha infraestrutura de fato vai suportar? Essa é a primeira pergunta. Segundo, se acontece um incidente, então eu tenho que simular, né, que a gente chama de top table, né? Como é que, se acontece um incidente, eu já tenho que estar todo com esse protocolo pronto para responder um incidente, né? E ter uma sala de guerra. Então tudo isso tem que estar bem preparado antes de começar a Black Friday, não durante a Black Friday. Então isso já tem que estar bem planejado. A gente falou de nuvem, mas também quando fala de inteligência artificial, né, Caio? Eu acho que tem muitas coisas que dão que a gente consegue fazer aí para poder otimizar também vendas, para poder fazer com que meu cliente receba exatamente aquela oferta que ele precisa, ou que ele está afim de receber naquele momento. Acho que dá para otimizar bastante aí também. Perfeito. Quando a gente fala da experiência do consumidor, ela acontece durante todo o ano, né? A gente prepara o cliente para ele estar apto a ter a experiência com a sua marca naquele momento, naquele pico, que muitas vezes a gente tem venda de um mês em poucas horas. Mas a gente precisa pensar em todo esse fluxo. E o varejo, de uma forma geral, a gente tem feito muitos projetos de Customer View 360. O que significa isso? Enquanto, de um lado, o consumidor ele procura ser atendido da mesma forma, né, com fluidez e simplicidade, independente do canal, se é digital, se é físico, independente se ele está ligando, se ele está no WhatsApp fazendo uma comunicação ali com a sua marca, ou se ele vai para uma loja, ele quer ser atendido de uma forma fluida e simplificada. E não tem outro meio de fazer uma solução dessa se você não utilizar as bases de dados, não conectar num projeto que a gente chama de Customer View 360, onde eu unifico essas informações e utilizo tanto para a trilha de Marketing Analytics, para eu centralizar, tanto direcionar minha oferta, direcionar para o meu first party data, né, para aquele meu cliente, criar campanhas para públicos e audiências similares. Então aqui eu tenho uma trilha de marketing, isso traz experiência. Eu tenho também toda a questão de análise do meu cliente quando ele me liga para fazer uma reclamação, por exemplo. Quando eu trabalho em silos, o seu cliente pode estar te ligando para fazer uma reclamação de um produto e, ao mesmo tempo, a sua área de marketing está enviando e-mail marketing para esse cara para vender aquele mesmo produto. Então, falta inteligência aqui. A gente tem um projeto também, um produto, na verdade, chama HVoice, que ele faz justamente isso. Ele analisa qual a qualidade do atendimento de um operador, que muitas vezes a área de operação de um varejo é terceirizada, né, e a gente sabe que tem uma questão de custo forte envolvida nisso, e aí a gente deixa uma área terceira atendendo o nosso maior ativo, que é o nosso cliente. Então acontece essa quebra. E como que a gente faz para evitar? O HVoice, por exemplo, ele analisa a qualidade do nosso operador, do operador que está fazendo o atendimento ao cliente, analisa quais os insights que o meu cliente, naquele momento único que ele ligou, seja para fazer uma reclamação, ele está me dando uma dica de uma forma que eu posso melhorar o atendimento, inclusive para outras pessoas que têm um perfil similar. Então a gente consegue tanto analisar a qualidade da operação de atendimento, a gente analisa também os insights que o cliente gerou e a gente cruza essas informações com outros dados de Marketing Analytics, perfil de consumo, venda, e com isso a gente consegue trazer uma visão mais personalizada, um atendimento mais personalizado, que eu acho que é a chave quando a gente fala de Customer Experience, né? Fluidez e simplicidade em todo o tratamento. Legal. Tem uma outra questão, você está falando de inteligência artificial, está falando de entrega para o cliente e tal. Tem uma função do Google que é relativamente recente, né? Que é o Retail Search. Que o pessoal tem usado isso aí e tem trazido bons resultados. O Retail Search é Search by Google. Né? Se alguém conhece o Search do Google, sabe o poder que isso tem. Imagina que você consegue pegar o seu catálogo de produtos, né, para fazer busca, usando a semântica, né, e toda a inteligência artificial que tem por trás dos algoritmos do Google, usar todos os dados de navegação online, que a gente já tem no Analytics, né, no Google Analytics, e usar isso para fazer uma busca mais precisa. Né? Então, o que isso tem ajudado os clientes? Primeiro, né, aquela questão que a gente fala de abandono. O cliente ele tem que entrar, o consumidor tem que entrar no site e tem que achar rápido, né, com menos dificuldade possível o que ele tá procurando. Senão, né, te gera aquela questão do abandono, né, o famoso abandono do carrinho. Então essa relevância no que ele está buscando, ele achar, né, de uma forma fácil e converter, isso é fundamental. Então o nosso search, né, que é um set de produtos, que ele faz a busca através do seu catálogo, né? Você pode fazer recomendações, você pode fazer, por exemplo, busca através de imagens. Então ele tem todas essas features para dar uma melhor experiência, né? Ou uma experiência aí, vou dizer, by Google, para o consumidor final. Caio, vocês têm usado essa ferramenta também? Sim, nós temos implementado em vários clientes e como o Shadá falou, é incrível
aquela experiência que a gente tem quando a gente não lembra exatamente o que a gente quer, se você vai no Google e ele te lembra. E se a gente pudesse trazer essa mesma experiência para o cliente final lá na ponta? Isso traz conversão. Então, o grande lance do Google é que, além da plataforma do Google Cloud ajudar as empresas na questão de dimensionamento de ambiente, escala, ele ajuda também pensando nas soluções de negócio para cada indústria, né? Então, quando a gente fala de retail, tem essa solução do Retail Search, tem o Recommendations AI, que também é o Google trazendo a mesma experiência que você tem no sistema de recomendação, por exemplo, quando você está no YouTube, o YouTube te sugere um novo vídeo. Então, por que eu não trago uma experiência dessa para o meu consumidor também? E eu acho que o grande lance do Google, né, Shadá, é que o Google ele leva em consideração a personalização máxima. Então, dependendo do meu padrão de navegação no site, a minha sugestão de recomendação vai ser diferente do que a sua. Não é aquela recomendação básica baseada em cross-venda entre categoria, mas ela personaliza ao máximo. Por exemplo, se eu entrei alguma vez no site, procurei por relógio, saí daquele site, no outro dia eu voltei, estou procurando por calça. Não tem nada a ver com aquele momento ali, o relógio, mas o Google vai lembrar e vai falar assim, olha, para você tem esse relógio aqui. Então ele busca, e o interessante é que você escolhe qual que é a sua variável target, né? Se eu quero otimizar clique, se eu quero otimizar venda, e o algoritmo do Google vai trabalhar nas recomendações de forma a sempre otimizar essa variável target. Então, no final, a gente está falando de melhorar, por um lado, da perspectiva do cliente, a experiência de consumo, uma vez que o Google vai entender ali e vai trazer os produtos mais relevantes, e melhorar para o lado do varejo revenue, né? Vai trazer mais vendas, mais conversões. Então, a gente acaba fechando o ciclo aí. Boa. Shadá, você falou ali logo atrás, né, do abandono de carrinho. A nuvem também ajuda muito nesse sentido, né? Quando eu tenho disponibilidade, quando eu tenho rapidez, eu entrego a oferta muito mais rápido. Exato. E eu evito também que o cliente, de repente, desista daquela compra. Não necessariamente porque ele demorou a encontrar o produto, mas porque a página demorou a carregar. Também. Né? E aí a nuvem também pode ajudar bastante nisso. A gente tem uma outra conversa nesse evento também, que a gente falou bastante disso, sobre como que a cada milissegundo que você demora a carregar uma página, você perde tantos % de conversão. É intimamente ligado, né? Tem outro aspecto também, né? A gente tem uma pesquisa do próprio Google, né, feita aqui, por exemplo, no mercado brasileiro, que pelo menos 62% das pessoas, né, que não encontram na primeira, né, não conseguem encontrar um produto, eles vão lá, abandonam o carrinho, que é uma taxa bastante alta, né? Você pega no mercado americano, também estamos nessa faixa aí de mais de 50%. Isso lá no mercado americano representa aí 300 bilhões de dólares de perda no e-commerce lá do mercado. Então, para você ver quanto isso é relevante, né? Quando você fala de performance também, está ligado a isso, está ligado à infraestrutura que está por trás, né? Então, uma questão é a experiência do cliente para ele encontrar coisas relevantes, né? E outra coisa é a infraestrutura que está por trás, né? Por exemplo, a gente tem um caso da Pernambucanas, em que a gente implementou, foi logo na Black Friday de 2021, né? Em que a gente uma das métricas era a quantidade de refinamento que você precisava fazer até encontrar o produto. A gente conseguiu diminuir em 20% essa quantidade e aumentar as conversões lá de vendas. Então, é só para fechar esse assunto de experiência, isso é fundamental, usando inteligência artificial, usando dados de navegação e o search. Uma outra perspectiva é o que está por trás, né? Então você tem que ter performance, né? O Google hoje, a gente, assim, o cliente que usa o Google Cloud, ele usa a mesma estrutura que o Google usa para o próprio Google. Então a gente tem uma rede privada, então a gente tem uma performance não só de rede muito grande, então qualquer resposta é muito rápida. E também a gente trabalha com tecnologias com os clientes, como por exemplo microserviços. Você consegue, por exemplo, de uma forma muito mais escalável, né, dar agilidade para as aplicações, né? Evitar erros e você tem muito mais performance usando menos infraestrutura, ou seja, com custo menor. Boa. Cara, isso está intimamente ligado também à experiência do cliente, né? O cara não tem mais tempo para poder esperar carregar a página, vamos lá. Não, com certeza. Acho que tudo aquilo que você puder melhorar na experiência do consumidor, você vai trazer mais conversão, né? Porque é chave, quando a gente fala de experiência para o consumidor final, você tem que trazer a página carregar rápido, você precisa sincronizar o dado também rapidamente com seus ERPs, você precisa trazer o dado mais assertivo, o produto que o cliente quer. E tem uma característica legal do Product Discover também, que a gente acabou não falando aqui, do Product Search, que é uma característica da gente tirar foto de uma... Verdade. Eu tiro foto, por exemplo... Vi aquele sofá, achei ele legal, exato, quero levar para casa. É um bom exemplo. O sofá é um negócio, como que você vai procurar um sofá? É difícil, você até gostou daquele modelo,
financeiro, é difícil você descrevê-lo. Então, numa foto você resolve, tirou a foto e o Google ele tem isso. Sabe um exemplo que é legal também? Para fast fashion, quando você fala, eu gostei daquele look, aquela roupa ali, é legal, como que você vai descrever todas as peças? Você tira uma foto e você encontra no varejo os produtos que são iguais ou similares, né? Então, isso facilita muito a experiência. No final, a gente está falando de venda, né? Sim, com certeza. Tem um outro capítulo também que está muito em voga hoje, que é a questão da sustentabilidade, né? Como que eu posso usar a infraestrutura, como que eu posso usar todos esses dados para poder ser mais sustentável também na minha operação? Tem dois aspectos, né? Primeiro, o Google sempre foi extremamente comprometido com sustentabilidade, né? Desde a história dele, né? Em 2007, isso foi público, a gente já anunciou que a gente era 100% carbono neutro. Se pega 2017, 10 anos depois, a gente já tinha feito o offset, a gente já estava com todos os data centers, com toda a operação Google, já usando energias renováveis. Em 20 a gente não só conseguiu neutralizar o nosso passado, né, como a gente já se comprometeu até 2030 a usar 100% da nossa operação energias renováveis. Então tem esse comprometimento que é extremamente importante reforçar. E isso é importante não só para o varejo, mas para todas as empresas hoje que estão comprometidas aí com sustentabilidade. Mas tem um exemplo, né, que a gente usa, né, no caso que foi um dos pioneiros, que foi o Magazine Luiza, que usa uma dessas tecnologias nossas, né, de como é que que tem uma parte importantíssima do varejo, que é a parte de logística, como é que você usa inteligência artificial usando uma das nossas ferramentas, né, de logística, que é o Optimization, o Cloud Routing API, para você otimizar essas rotas, usar menos veículos, ou seja, não só menos custos, e quando você usa menos veículos, obviamente, menos emissões de carbono. Então, essa é uma das formas que a gente também tem de ajudar os clientes, não só em agilidade por exemplo, a capacidade de você fazer entrega mais rápida, com menos custo, né, menos emissão, e com menos veículos, por exemplo. Não, e esse é um efeito colateral, digamos assim, né, da eficiência ali e também da sustentabilidade. Entrega mais rápido, o cliente fica ainda mais satisfeito. Com certeza. Essa solução de Last Mile ela é incrível porque ela utiliza por trás o motor do Waze e do Google Maps. Então é legal que o Google ele vai colocando os seus próprios produtos à disposição do cliente como serviço, né? E são produtos que já são massivamente utilizados, né? Então, quem melhor para direcionar uma rota, né? Por exemplo, uma das características desse produto de Last Mile é você pode, de repente, mudar a rota em real time, dependendo da variação de trânsito que você tenha, e você consegue fazer entrega e picking de devolução na mesma rota, também, e isso é de forma dinâmica, né? Não é algo que é rígido, fixo, e ele varia de acordo com o trânsito e com outras variáveis, né? Como o Xadá falou, custo, tempo, né? A gente sabe que hoje a decisão do cliente no varejo ela é muito orientada a tempo. Então nada melhor do que utilizar uma inteligência artificial ali por trás para te ajudar a resolver esses problemas, né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, mas tem algum último ponto, alguma última questão que vocês gostariam de trazer, que seria legal trazer para o fórum que a gente está aqui? Vamos lá, Xadá, algum último ponto? Não, essa questão aí que a gente estava falando justamente da logística, né? Quando a gente fala de varejo, não estamos falando só, né? A gente focou muito na experiência do cliente, mas a gente está muito preocupado com toda a operação, né? Então a gente sabe que os desafios do varejo hoje é capturar o cliente, né? Dar a melhor experiência, mas também como é que você faz, por exemplo, predição de inventário, né? Então, para você ter uma operação de Black Friday com sucesso, você precisa também abastecer os seus centros de distribuição, né? Ou para quem trabalha com mini centros de distribuições, como por exemplo lojas que são cross-docks, como é que você abastece antes, né? Já tem uma predição com a curiosidade melhor possível, né? E o Google tem ajudado nisso também, na parte de predição de inventário, na logística, em toda a cadeia da operação do varejo. Então acho que é importante a gente reforçar essa capacidade que a gente tem de parceria com os clientes de varejo. Perfeito. Caio, para fechar? Sim, eu não vejo outra forma de resolver esses problemas e trazer uma experiência mais qualificada para os clientes, senão utilizando dados. Né? Então é importante ter uma estratégia bem definida de analytics, né? Como que eu vou unificar essas minhas bases, qual tipo de inteligência que eu quero gerar, como que eu vou nutrir minhas áreas de negócio para trabalhar de uma forma mais integrada, para no final a gente vai trazer
como consequência disso, mais experiência para o nosso consumidor. Perfeito. Antônio Chadá, gerente de contas do Google Cloud no Brasil. Caio Galantini, diretor executivo da VAR Consulting. Pessoal, obrigadão pela presença. Valeu demais. Eu que agradeço. Para facilitar o contato com eles, a nossa conversa aqui acabou, mas ela continua. Vocês podem entrar em contato com eles também no LinkedIn. A gente está deixando os links aqui do lado para facilitar, beleza? Então é isso. A gente fica por aqui, mas você continua aí que a gente já volta com mais BlackSafe.